Histórico, fim da escala 6 por 1. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui das minhas redes sociais. Eu sou o Leone Pereira Surene Zampiva, advogado e professor, e esse assunto que eu já vinha falando e acompanhando de perto, tivemos realmente algo histórico, né? A Câmara aprovando o fim da escala 6 por 1 e reduzindo a jornada semanal para 40 horas, né? E vale a pena, e para gravar esse vídeo aqui eu estou usando por base um texto do Migalhas, publicado hoje, só para você ter ideia e clareza e detalhamento de tudo que vem e vai acontecer. Então não é simplesmente só o fim da escala 6 por 1, mas nós temos alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Então fica nesse vídeo até o final para que você possa acompanhar aí de perto o que está acontecendo, tá? E o texto fala o seguinte: proposta, presta atenção, cria transição gradual, garante 2 dias de descanso e mantém salários sem redução. Vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a PEC, e foi por PEC. Lembra que tinha um projeto de lei tramitando regime de urgência, mas aqui é uma PEC, então manifestação do poder constituinte derivado do reformador, né? A PEC que reduz a jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais e extingue a escala 6 por 1. A proposta também amplia o descanso semanal remunerado para 2 dias e estabelece regras de transição para a adaptação das empresas e contratos em vigor. O texto segue agora para análise do Senado, ou seja, ainda a gente tem esse caminho a observar. A proposta aprovada é um substitutivo apresentado pelo deputado Léo Prats, que reuniu pontos da PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes de Minas Gerais e da PEC 8/25 da deputada Érica Hilton de São Paulo. No segundo turno, a proposta recebeu, veja bem, 461 votos favoráveis e 19 contrários. Já no primeiro turno foram 472 votos a favor e 22 contra. Então houve realmente, né, uma ampla maioria aí. Claro que a cada casa, 2 turnos, 3/5, mas tivemos aí, né, a grande maioria votando a favor dessa alteração. Tá bom. Redução será gradual. A mudança não entrará em vigor imediatamente de forma integral. O texto estabelece uma transição em etapas após a promulgação da futura emenda constitucional. 2 meses depois da publicação da emenda, os trabalhadores regidos pela CLT passarão a ter direito a 2 dias de descanso semanal remunerado, sendo um deles preferencialmente aos domingos, e nesse mesmo prazo, olha que interessante aqui, a jornada máxima semanal cairá de 44 para 42 horas. Então agora nós passaremos a ter 2 descansos semanais remunerados, e não apenas um, com alterações dos incisos 13 e 15 do artigo 7º da Constituição, e um dos descansos gozado preferencialmente aos domingos. Então nós tínhamos um só, agora 2. A redução definitiva para 40 horas, então a gente vai ter esse escalonamento para 42, depois para 40. A redução definitiva para 40 horas ocorrerá 1 ano depois desse período inicial de 2 meses. Na prática, a jornada de 40 horas começará a valer 14 meses após a promulgação da PEC. Durante o período de transição, convenções e acordos coletivos poderão prever ampliação da jornada diária, além de 8 horas, para compensação da adaptação às 42 horas semanais, desde que sejam respeitados os 2 dias de repouso remunerado. Então perceba, a gente tem também a participação aqui da negociação coletiva, convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos com negociações específicas, aquela ideia do princípio, né, da prevalência do negociado sobre o legislado. Então se mantém algo que começou lá atrás com a reforma trabalhista, o tema 1046 do STF, então tudo isso nesse coadunando, vamos dizer assim. O salário não poderá ser reduzido. A PEC determina que a redução da jornada não poderá resultar em diminuição salarial, seja nominal, proporcional ou por qualquer outra forma. A garantia também alcança pisos salariais. O texto aprovado estabelece que contratos já existentes deverão se adequar automaticamente à nova jornada de 8 horas diárias e 40 semanais
preservando a remuneração dos trabalhadores. A proposta ainda deixa claro que trabalhadores que já possuem jornadas iguais ou inferiores a 40 horas semanais não sofrerão redução proporcional de carga horária. Eles também passarão a ter direito aos 2 dias de descanso semanal remunerado. Exceções previstas. O texto cria exceções aqui para o trabalhador hipersuficiente. Lembra? Lá previsto no artigo 444, parágrafo único da CLT, fruto da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Então o texto cria exceções para trabalhadores com diploma de curso superior que recebam acima de 2,5 vezes aqui o teto da Previdência. Olha só, ainda mais. Então não é só 2 vezes o teto, 2,5. Atualmente equivalente, e aqui a matéria já fez o cálculo, né? Dá 21.188,87. É claro, né, pessoal? Pensando, quem são os empregados regidos pela CLT, que possuem diploma de nível superior e que ganham pelo menos 2,5 teto previdenciário, ou seja, 21.188,87 realmente é um número muito restrito aqui. Nesses casos, as regras constitucionais sobre duração do trabalho e controle de jornada poderão deixar de ser aplicadas. A exceção dependerá de previsão clara em acordo ou convenção coletiva ou poderá ocorrer por decisão do empregador. Segundo o relator, a medida busca desestimular a chamada pejotização, modelo em que os trabalhadores são contratados como pessoa jurídica. E é questão, né, de outro assunto, que é o tema 1389 do STF, que inclusive a gente vem acompanhando de perto aqui nas minhas redes sociais. Apesar da flexibilização, esses profissionais continuarão tendo direito aos 2 dias de descanso semanal remunerado. A nova regra também não será aplicada, que era uma dúvida, a empregados públicos da administração direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Regimes diferenciados. Embora a PEC estabeleça parâmetros mínimos de 40 horas semanais e 2 dias de descanso, o texto autoriza que leis ordinárias criem regimes diferenciados para determinadas categorias. Por exemplo, há um debate muito grande no que concerne a construção civil, só para exemplificar. A proposta preserva, por exemplo, os turnos ininterruptos de revezamento de 6 horas e permite manutenção de escalas especiais como a 12/36. Atividades consideradas essenciais, como saúde, segurança, transporte e limpeza urbana, poderão adotar modelos de compensação de jornada por meio de convenções e acordos coletivos. Nesses casos, os dias de descanso poderão ser acumulados para outro momento dentro do mesmo mês calendário, desde que seja assegurada, na média, a concessão de 2 dias de repouso remunerado por semana. O texto exige ainda que ao menos um dos descansos ocorra após uma semana de trabalho. Convenções incompatíveis perderão validade. Outro ponto previsto na PEC é a perda de validade de cláusulas de convenções e acordos coletivos incompatíveis com as novas regras de duração do trabalho e descanso semanal. Essa mudança também começará a valer 2 meses após a publicação de futura emenda constitucional. Que mais? Impactos para microempresas e pequenas empresas, né? MEIs e pequenas empresas. Após negociações em torno do texto, o relator incorporou dispositivo prevendo que uma lei complementar estabelecerá regras transitórias para reduzir impactos para microempreendedoras individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Embora a medida ainda não esteja detalhada na PEC, a intenção debatida durante as negociações é permitir que MEIs possam contratar 2 empregados e não apenas um, como ocorre atualmente. Também houve acordo para a atualização dos limites de enquadramento do Simples Nacional para MEIs, micro e pequenas empresas. A PEC prevê que essas medidas deverão estar condicionadas à manutenção dos níveis de emprego. Perceba, pessoal, por isso que não dá para gravar um vídeo muito curto, porque nós temos aqui muitos detalhes, né? Continuando, vamos lá, pessoal, vamos estudar. Terceirizados da administração pública. O texto aprovado também criou regras específicas para contratos terceirizados vinculados à administração pública. Para trabalhadores terceirizados em contratos com órgãos públicos, a redução da jornada para 42, depois para 40, esse escalonamento, né, que a gente tinha visto também para licença paternidade,
dependerá de aditamento contratual entre a empresa prestadora de serviços e a administração pública. A medida pretende preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos vigentes. A regra alcança contratos de prestação de serviços, concessões, permissões, parcerias público-privadas e outros instrumentos firmados com o poder público, incluindo setores como limpeza, segurança, rodovias e aeroportos. O prazo para a realização desses aditamentos será de até 1 ano após a publicação da futura emenda constitucional. Mesmo nesses casos, o texto assegura a manutenção salarial aos trabalhadores terceirizados. Caso o aditamento não seja realizado dentro do prazo, a redução da jornada passará a valer independentemente da formalização contratual. Perceba, pessoal, são muitos detalhes. Então, nesse momento, vale a pena você pegar, por exemplo, essa matéria do Migalhas, que está muito boa também, isso saiu em tudo quanto é lugar, pegar o texto da PEC, vamos acompanhar de perto como que vai ser no Senado Federal, e saindo lá, eu volto aqui, gravo um novo vídeo falando disso, tá bom? Bom, pessoal, é isso. O direito mudando toda hora, a área trabalhista nem se fala. Então, mais uma atualização aí para nossos estudos e também para a militância prática, tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.